Shalom, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para o comentário da nossa Parashá. Nós ainda estamos estudando um pouquinho o livro de Bereshit e desta feita nós vamos ao capítulo de número 3. Nós falamos da última vez. Capítulo de número 3. Deixa eu abrir aqui. Bereshit. Capítulo 3, Perek Gimel. Isso, não é? Então, ele começa, não é? Com Verhanachash, ou seja, e a serpente, né, que era uma das mais astutas dos animais do campo, né, dos animais que ali estão, com o Adam e a Havá no Gan Eden. E o que é interessante notar é que essa Nahash, aqui, onde deu o nome dos animais, multiplicai-vos, deu o nome da esposa Havá. Daí. Aqui. A serpente era o animal mais astuto de todos e ela incitou a mulher a comer o fruto. Né? Ele cita o Moshe Rabbeinu, cita Verhanachash Haya Arum, né? Ela era o animal Arum Mikol Hayat. Ela era mais esperta, mais sagaz do que os outros animais do campo, né? Os animais que estavam no Gan, ali no jardim. E nós temos diversos comentários acerca da Nahash, né? Um dos comentários que nos chama a atenção é o comentário do Diaconesco, que diz: a astúcia, quando não usada para salvar uma vida, é uma característica condenável, pois geralmente procura tirar proveito da ingenuidade da vítima. Os nossos mestres ensinam que, na verdade, Nahash aqui é masculino, né? É serpente masculino, né? Então, é uma serpente masculina. A ideia é que essa Nahash, ela, segundo o Midrash, segundo os nossos sábios, essa Nahash, ela se enamorou de Eva, ela apaixonou-se por Eva, e agora ela quer Eva para ela. Ela quer ter Eva para si. Como ela não consegue, ela então resolve fazer com que Eva peque, e Eva pecando, a Nahash, o entendimento dessa Nahash é que Eva não vai ficar nem com ela e nem com Adão. Já que eu não posso ter, então ninguém vai ter. Essa é uma das interpretações. Eu acho muito interessante essa interpretação, porque realmente é uma interpretação que tem a ver com essa astúcia. A astúcia no sentido de tirar proveito. Se não é para mim, então não é para ninguém. Então eu vou usar a minha astúcia, a minha inteligência para fazer mal, para fazer aquilo que é ruim para pessoas, né? Ou seja, se eu não consigo ter, ninguém vai ter também. O interessante é notar que o Nahash, ele é aquele criminoso passional, né? Ele vai fazer com que Eva coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai obrigá-la, mas vai induzi-la, vai mostrar o lado bom, entre aspas, o proveito que ela terá de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma outra coisa interessante é que, de tudo que o Eterno fez, ele proibiu apenas o fruto, né? Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Ele proibiu apenas o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, alguns dos nossos sábios chegam a dizer, mas o Eterno então não queria que o Adão tivesse conhecimento, né, do bem e do mal? O Eterno então não queria que o Adão tivesse conhecimento? E na verdade não é isso. Maimônides ensina para nós que o conhecimento que o Adão tinha era um conhecimento prático, um conhecimento de verdadeiro e falso, um conhecimento
prático, vivencial das coisas. Isso é salgado, isso é amargo, isso é doce, isso é azedo, se eu cair, me machuco, essas coisas, né? O Adão tem esse conhecimento. O fogo queima, né? A água gelada e tal. Ele não tem um conhecimento imaginativo. O que o Adão não tinha era o conhecimento de bem e mal, que ele cita, né? De bom e mal ele tem, mas de bem e mal ele não tem, né? Então, agora o que o Eterno está dizendo é que ele não queria que o Adão tivesse esse conhecimento do imaginativo agora, que ele não tivesse esse conhecimento de coisas fúteis, supérfluas agora. Porém, infelizmente, quando o Adão vê que a Havá comeu o fruto, a Havá vai morrer, o Adão diz, não, eu não vou conseguir viver sem a Havá. Eu não vou conseguir viver sem a Havá. Eu quero a Havá comigo. Então, se Deus for matar a Havá, ele vai me matar também. E ele, então, come o fruto, mesmo sabendo que o fruto era proibido, e ele se alimenta do fruto, e agora ambos estão condenados à morte, ambos vão morrer. Isso mostra um outro lado do amor também. A paixão da Nahash, que é a serpente, dessa serpente masculina, que é um hominídeo, uma coisa fantástica na nossa narrativa bíblica. O amor dessa Nahash é um amor que é um amor possessivo, eu quero para mim, e se eu não posso ter para mim, ninguém vai ter também. Já o amor de Adão é um amor que diz, não, eu não consigo viver sem, e já que me vai ser tirado, eu prefiro então também dar cabo à minha vida. Óbvio, essa é uma vertente, um pensamento, mas é um pensamento que nos ensina algo muito interessante. Um pensamento que nos ensina que o amor, na verdade, ele não mata. O amor, essa coisa de o crime passional, ele matou por amor, isso não existe. Isso não é amor. O amor não mata. O amor, na verdade, ele se entrega. Aquele que ama, morre por amor. Aquela pessoa que ama, realmente, ela entrega a sua vida por amor àquela outra que está morrendo. Então, nós precisamos entender isso, que o amor, ele está sempre pronto a doar tudo o que tem para que o outro esteja bem. É por isso que o Eterno diz, não é, para nós amarmos a Ele com toda a nossa alma, ou seja, dar a alma por amor a Hashem, dar a alma por amor ao Eterno. Existem, obviamente, regras que nos são ensinadas, que uma pessoa não pode morrer, não pode entregar a vida por qualquer coisa, a não ser por causa da prostituição, por causa da idolatria, por causa do Kiddush Hashem, ou seja, a santificação do nome. Então, você profana o nome de Hashem, Deus me livre, Chas v'Shalom, e eu deixo você viver. Não, eu prefiro morrer a profanar o nome de Hashem. Você adultera ou faz uma relação proibida e aí eu deixo você viver? Não. Não, porque o meu corpo é o templo da morada de Hashem, a Shekhinah mora no meu corpo e eu não posso, é com ele que eu cumpro as mitzvah, eu não posso cometer uma coisa desse tipo, né, que é o último grau da profanação de um corpo. Então você vai fazer idolatria e aí você vai... Não, isso eu não posso. Porque são coisas que provocam ciúmes no Eterno e nós, então, não devemos fazer essas coisas, ok? Nós devemos estar sempre atentos a essa situação. Uma outra coisa que acontece no texto, e é o que está escrito, é que, então, a serpente, o mais astuto de todos, ele incitou a mulher a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, como nós falamos. O bem e o mal aqui não é que o Eterno está proibindo o Adão de ter conhecimento, de ter entendimento das coisas, de ter inteligência, de conhecer o bem e o mal, mas a ideia aqui não de bom e mal, mas a ideia aqui é o bem e o mal, como a gente estava falando, de coisas fúteis. Você pode ver que depois que o Adão come o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele passa a enxergar o que é bonito e o que é feio,
ele passa a ter um conhecimento meio banal, desculpe assim a palavra, me falta palavras, mas é um conhecimento assim um pouco vazio, né? Pois ele passa a enxergar a estética e ele começa a valorizar mais a estética do que as coisas da realidade. É por isso que o mundo vive em função da beleza exterior, em função de cores e sabores e em função de coisas que não produzem, coisas que não acrescentam. As pessoas estão procurando fórmulas mágicas para ficar magro, para ficar bonito, e no final das contas aquela beleza é uma beleza efêmera, uma beleza passageira. Quando nós estudamos o livro de Kohelet, né, Eclesiastes, quando nós estudamos o livro de Eclesiastes, Kohelet em hebraico, nós acabamos por ver que tudo é vaidade, tudo é um sopro, tudo é uma coisa passageira. A beleza, que nós hoje valorizamos tanto, a magreza ou a gordura, ou o corpo esbelto, o corpo sarado, ou a moda, a roupa da moda, a coisa da moda, tudo passa, tudo vai embora. Chega algo que chama mais atenção, é mais interessante e vira moda. Na minha época, eu lembro, minha avó, ela na Tijuca, né, nós tínhamos, ela usava uns óculos grandes assim, Ray-Ban, tinha até aquele pessoal dos motociclistas, né, aqueles policiais de moto nos Estados Unidos, o Chips, né, tinha um seriado que passava na televisão, e depois isso ficou feio, esse tipo de óculos ficou feio, ficou ruim, e aí começaram a usar óculos pequenininhos, óculos que o pessoal dizia que era legal, redondinho, né, e tal, e também achei, tá preocupado com o tamanho do óculos. Mas agora, depois de um tempo, quando eu já atingi a minha idade adulta, 30, 35 anos, eu comecei a ver chegando óculos de novo, tudo grandão, as pessoas pagando somas enormes de dinheiro para comprar óculos grandes, óculos Ray-Ban de novo, grandão, aquela coisa toda, virou moda. Ora, uma coisa que outrora tinha acabado, ninguém mais queria, de repente voltou e virou moda de novo. Ou seja, a moda é uma coisa efêmera, é uma coisa vazia, é uma coisa que passa, não é? Antigamente, muito antigamente, tinha que ser gordinho, forte, bochechudo e tal. Depois descobriram que a gordura não é saúde e começou uma ideologia de magreza. Depois começaram a vir os anoréxicos, pessoas que tiveram distúrbio psicológico e por mais que elas estivessem magras, mais elas se viam gordas e descobriu-se que isso é um problema seríssimo e aí começou uma campanha para aceitar o corpo do jeito que é. Aceitar você do jeito que você é. Então hoje existem campanhas, modelos gordas, modelos magros e modelos negros, brancos, com vitiligo, com braço, sem braço e tal, porque as pessoas começaram a dizer, pare com isso, precisa mudar, você precisa aceitar aquilo que a Hashem te deu e te fez e cuidar da sua saúde. Se você é mais gordinho, amém. Se você é mais magrinho, amém. Se você... Baruch Hashem, por isso. Importante é você manter a sua saúde. Se você tem uma saúde boa, vitaminas no lugar, o açúcar bem regulado, a pressão arterial, amém. Glória a Deus. Então, nós vemos que a visão de Adão, ela acabou ficando ligada, amarrada à estética, às coisas de fora, pois ele passou a ser um homem que passava a olhar as coisas de acordo com, como nós dizemos, de acordo com a pele, como diz o Hassatam, diante do Eterno, diante de Hashem, quando está no livro de Jó, Yov, né? E o Hassatam diz, pele por pele, né? Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, ou seja, carne por carne, enfim, tudo que o homem tem ele vai dar pela sua vida, porque o homem vive pela pele. E é interessante que os nossos rabinos, mestres cabalistas, eles comentam que o corpo de Adão antes era um corpo glorioso, um corpo maravilhoso, um corpo feito de Or, que é luz, Aleph, Vav, Resh, né? Or, feito de luz. Depois, o corpo de Adão, eles dizem que quando Adão peca,
viram o corpo de Or, no caso Ain Resh, que é a palavra para pele, né? E então a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre tomar cuidado, porque o Eterno está mostrando para nós que nós precisamos entender que o homem ele precisa parar de viver de acordo com a sua visão, de acordo com o que ele olha, de acordo com o que ele enxerga e de acordo com o seu preconceito, porque a visão ela pode estar carregada de preconceitos e você acaba julgando uma determinada pessoa. E o nosso julgamento ele é carregado de coisas ruins. Ele é carregado de ideologias nossas e nós podemos acabar julgando uma pessoa errada quando nós olhamos com o nosso próprio olhar. Então, por isso que um sábio, uma pessoa inteligente, ele julga a partir da Torá, ele olha a pessoa e antes dele olhar para a pessoa, a Torá está na frente e ele vai olhar a pessoa através dos óculos da Torá e a Torá sempre manda nós sermos humildes, nós sermos benevolentes com o nosso julgamento sempre. Bom, então a serpente, que era a mais astuta, né, incitou a mulher a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e alegou: Deus sabe que no dia em que vocês comerem, né, deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o comentarista é muito interessante, pois ele diz: para se assemelhar a Deus, não basta ter conhecimento do bem e do mal, é preciso agir escolhendo o bem. E é isso que nós precisamos guardar em nosso coração. A serpente está oferecendo um conhecimento, mas a serpente está ocultando para Eva que o maior conhecimento não é saber o que é bem e mal, mas saber fazer o bem antes do mal. E se a Eva tivesse isso incutido em sua mente, ela ia dizer: se eu comer para me parecer com Deus, eu vou deixar de me parecer com Deus, porque eu estarei fazendo algo contra a vontade de Deus. E desobedecer a Deus não é se parecer com Deus. Fazer algo contra a palavra de Hashem não é viver a vontade de Hashem. Pois como diz Jeremias, o Eterno olha para Irmiyahu, o profeta, e diz: o que você está vendo? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Eterno diz: exatamente, você viu muito bem, porque eu velo sobre a minha palavra, eu preservo a minha palavra, eu estou atento à minha palavra para cumprir. Em outras palavras, eu falo o que eu faço exatamente conforme eu falo. Então, nós precisamos entender isso com muito mais força. Mais do que falar sobre Hashem, é obedecer à vontade de Hashem. Mais do que pregar, como a gente vê aí nas internets e tudo que é lugar, pregadores, pessoas pregando, falando, etc. Mais do que isso, nós precisamos obedecer à vontade de Hashem. Orar, rezar, como a gente chama, estudar a Torá, mas cumprir os mandamentos da Torá. Parar de cobiçar uns aos outros, parar de querer humilhar as pessoas, parar de querer ser melhor do que as pessoas e passar a viver uma vida plena, uma vida de total renúncia contra esse sistema que tenta fazer com que nós venhamos desobedecer a Hashem a todo instante. Outra situação que ele cita aqui, é preciso, obviamente, nós escolhemos o bem, não é? Cobiçar o lugar de Deus certamente está longe do verdadeiro conhecimento. No entanto, o que muita gente faz é até acreditando que chegou lá, né? As pessoas fazem isso, cobiçam o lugar de Deus e alguns até acham que chegaram no lugar de Deus e brincam de Deus, né? Porque tem dinheiro, porque tem status, porque tem poder da caneta e etc., se fazem deuses a si mesmos, né? E nós sabemos que Hashem é um só, Baruch Hashem. E a mulher achou que a árvore era boa para dela se comer e sentiu-se atraída para conhecer o bem e o mal, e tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele comeu. E abriram-se os olhos de ambos e souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintos, né? Fizeram ali roupas pequenas, né? Para tentar cobrir a nudez. Só que aquilo que nós fazemos
é extremamente destrutivo e não adianta nós tentarmos cobrir a nossa nudez diante de Hashem, porque diante de Hashem, ele sabe exatamente como é que nós estamos, o que nós fizemos e tudo mais. Hashem, o olhar de Hashem é extremamente penetrante. Não é um olhar qualquer. É um olhar que perscruta nosso pensamento, coração e tudo aquilo que nós tentamos ou vamos projetar para o futuro. O olhar de Hashem é um olhar realmente penetrante e profundo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado com a nossa arrogância, com o nosso eu, com a nossa exaltação, achando que nós podemos driblar Hashem, driblar o Eterno de alguma forma. Chas v'shalom. Nós não podemos driblar o Eterno, nós não podemos tirar do Eterno 1 milímetro sequer da sua vontade, do seu querer, do seu projeto e desviar o olhar de Hashem da nossa vida para outro lugar. Os olhos do Eterno estão como chamas de fogo olhando para cada um de nós. Por que chamas de fogo? Porque o fogo derrete, o fogo limpa, o fogo tira tudo da frente e deixa apenas aquilo que realmente subsiste, aquilo que realmente tem substância, e assim é o olhar de Hashem. Continuando, então eles cozeram folhas, não é, de figueira, e aqui está algo muito interessante. Após cometerem um pecado, ao se autoanalisarem, se desnudarem, começaram a se envergonhar, procurando esconder a falha cometida. Fizeram um cinto só, né? O cinto cobre apenas o aspecto externo, não é suficiente para aliviar a consciência. O que é interessante é que fazer um cinto, a ideia a gente entende o cinto como algo que vai na cintura, então é algo que cobriu ali apenas uma parte. Talvez Eva fez 2 cinturões, um em cima e um embaixo, mas mesmo assim, cobrir o corpo com o cinto é ficar completamente nu na presença do Eterno, pois quando o Eterno olha aquilo, ele acha estranho. Ele diz: por que vocês estão assim? Qual a necessidade disso? Qual a finalidade disso que vocês fizeram? E é o que o homem vem tentando ao longo da sua existência. Qual a finalidade da idolatria? Qual a finalidade da vida caminhar como está caminhando? Qual a finalidade de criar outros livros além da Torá, além da Bíblia já dada ao Eterno por nós, para nós? Qual a finalidade dessas coisas? A finalidade é e sempre será substituir a palavra, a vontade e o poder de Hashem por coisas efêmeras. Entenda isso. Foi difícil entender, mas hoje eu entendo. Entendo com muita força, entendo com muita fé e sem medo. Isso é que é mais importante, sem medo. Sem medo de bater de frente, sem medo de ouvir qualquer tipo de crítica. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Essa é a vida, essa é a lei do Eterno. E não adianta, você pode testar como eu testei, de todos os tipos. Você vai ver que o Eterno é aquele que conduz, que guia, que opera, que faz as coisas. E tentar se amarrar nos outros sistemas é enganar a si mesmo, é tentar criar um cinto, se amarrar com um cinto nos sistemas que foram criados pelos homens para tentar fugir da realidade do Eterno. Que o Eterno é um, sua Torá é uma, e ele é quem comanda todas as coisas. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui, para não, talvez, ofender pessoas. Então, você precisa entender que Adão cria um cinto, faz o cinto e tenta esconder ali a sua nudez. E o pior de tudo é que o cinto só cobre externamente, como diz aqui o nosso comentarista, internamente o cinto
ele não tem poder de mexer internamente, não tem poder de trabalhar internamente, não tem poder de ocultar, de cobrir o que foi feito de errado. E aí, diz o texto, ouviram a voz de Deus que estava andando pelo jardim e se esconderam atrás das árvores. Deus chamou o homem dizendo, Adão, onde estás? Onde você se encontra? Onde você está? Deus não está, obviamente, perguntando em que lugar, em que região geográfica Adão está. Deus está perguntando a Adão, onde você está com a cabeça? Onde você está nessa situação que você mesmo se colocou? Onde você está? Alguns chegam a dizer que Adão estava colocado no lugar da santidade, e quando o Eterno busca Adão no lugar do Shem, das santidades, Adão não está mais lá. Adão não está mais ligado às coisas sagradas, mas está ligado às coisas do outro lado. É como se o Eterno tivesse deixado ele do lado das Sefirot, e ele agora está do lado das Kelipot. Quem já estudou Kabbalah comigo sabe o que estou falando. E aí, Kabbalah, só uma introdução, obviamente. E aí, o Adão, escondido, o Eterno chama ele, e é como diz aqui o nosso comentarista, Deus perguntou ao homem, onde estás? Apesar de que ele tudo sabe, a pergunta de Deus é uma chamada à consciência. É uma chamada para dizer, onde você está com a cabeça, Adão? Ou onde você estava com a cabeça? Estava pensando em quê quando você falhou? E Adão agora, infelizmente, ele, com todo aquele amor que ele tinha, ele agora parte para uma coisa que é muito comum, né? A gente vê uma criança diante dos coleguinhas, ele diz que vai fazer, vai acontecer e tal. Chega o pai, ele já não fala mais. Alguém diz, você não falou que ia fazer e tal? Ele, quem? Eu? Não, eu não vou fazer isso. Não, nunca, jamais. Não é verdade? E aí, o Adão agora, quando o Eterno chama, ele diz, ouvi a tua voz no jardim e temi, pois estou nu e me escondi. E disse Deus, quem informou que estava nu? Acaso você comeu da árvore que te ordenei para não comer dela? O homem disse, foi a mulher. Ou seja, como eu falei, Adão agora esquece o amor, esquece tudo e, olha, puxa, eu não queria, mas a mulher acabou trazendo, me deu, e eu comi. E é como, parece que vejo a mulher olhando para Adão, dizendo, mas você podia ter dito não? Você podia ter renegado, você podia ter dito que não queria, mas você não fez. E o homem, então, culpa a mulher, né? E ele diz, a mulher que me concebeste, ou que você me deu-me da árvore e eu comi. Adão, ele tenta transferir a culpa para Eva, mas ao mesmo tempo livrar Eva para que transferisse a culpa para Hashem. E é o que muita gente faz. Muita gente, porque não tem sucesso numa coisa ou noutra, aí começa a dizer, e eu não quero o Hashem, porque Hashem, se Hashem é tão bom, por que o mundo é tão ruim? Eu não quero o Hashem, porque onde estava Hashem no holocausto? Eu não quero o Hashem, porque e tal, e vão criando culpas, vão criando obstáculos. E é como diz, de que se queixa a humanidade, senão dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem, senão da sua própria falta de compromisso e responsabilidade com Hashem? De que se queixa o homem, senão da sua própria falta de compromisso e temor com as coisas do céu? O homem tem tudo à sua mão. E ele poderia pegar tudo que tem. Existem homens que têm 200 bilhões de dólares, por exemplo. Nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Um homem desse podia pegar 1 bilhão e dar para cada um. Todo mundo ficaria rico. Todo mundo teria dinheiro. Mas
quanto mais, mais. Ninguém quer ajudar ninguém. Eu estou fazendo um exemplo muito crasso, muito pequeno, muito pobre, mas o homem é assim. Então, ele está se queixando e está dizendo, foi você o culpado. Você é o culpado por eu estar assim. Hashem, Chas v'Shalom. Você é o culpado por eu estar passando luta. Você é o culpado por eu estar passando provação. Você é o culpado. Ora, você tem todo o poder, porque você não me deixou passar por isso? Se você é o Shaddai, por que eu estou passando tanta necessidade? Como eu disse, se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Tem até um livro escrito assim, né? Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Né? Então, Adão começa a fazer aquilo que os próprios filhos de Adão também vão fazer. Começa a impor as suas desculpas e agora Adão vai culpar o próprio Eterno pela sua falha. Ele diz, foi a mulher que você me deu. Se o Senhor não me desse a mulher, eu não teria culpado, não teria pecado. Não estaria nessa situação tão ruim, estaria melhor. Mas o Senhor me deu ela e agora eu estou nessa situação. E aí, diz a mulher, o que você fez? E a mulher responde, a serpente incitou-me e eu comi. E Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Será maldita entre todas as animais, sobre o teu ventre você andará, pó comerás todos os dias da tua vida, e inimizade por entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e ela te pisoteará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O Eterno está trazendo um juízo sobre todos os que estão envolvidos no pecado. Porque o pecado, por comissão, ele pertence à pessoa que pecou, à pessoa que fez, à pessoa que falhou. Mas, se houve quem citasse, se houve quem fizesse ao outro, como nós dizemos, né, foi alguém que colocou um tropeço na frente do cego, tanto o tropeço quanto aquele que colocou o tropeço serão julgados também. Tem uma história muito interessante que conta que um aluno chegou perto do seu rabino e disse, Rabi, como é que Deus vai julgar o homem no mundo vindouro, se, né, no juízo, perdão, se o homem ele é alma e corpo, o corpo não faz nada sem a alma e a alma não pode fazer nada sem o corpo? Era uma aula de Kabbalah que estava sendo ensinado que a alma não tem legalidade, ela não tem poderes para agir aqui nesse mundo sem o corpo, e o corpo, de igual modo, ele não tem poderes para trabalhar nesse mundo sem a alma. Então, saiu a alma, o corpo morre e a alma volta para o mundo dos espíritos. E o aluno perguntava, como será isso então? Como é que Deus vai julgar o homem? Porque se disser, olha, querendo pôr a culpa em Deus, obviamente, olha, se a alma vai dizer, não, eu não podia fazer nada, o que eu podia fazer? Eu não tenho poderes para pegar as coisas, para sentir sabores, eu não tenho corpo. Se chegasse perto do corpo, caído no chão, o corpo ia dizer, eu não tenho poder nem para levantar. Sem alma, eu não tenho poder nem para respirar. Então, não tenho poder. Então, o rabino propôs uma parábola dizendo que um certo rei ia sair em uma viagem de final de semana e ele precisava botar um guarda no seu pomar de frutas exóticas, frutas especiais, e as frutas estavam amadurecendo, e agora ele ficou preocupado, porque ele disse, as pessoas vão comer as minhas frutas, e ele pensou, vou colocar um guarda cego e um guarda sem as pernas para guardar o meu jardim, pois o cego não vê e o sem pernas não pode andar até onde estão as frutas. Quando ele viaja e volta de viagem, ele vê que o pomar está completamente devastado, comeram as frutas todas, e agora, como é que vai ser feito? E ele, então, olha para o aleijado e diz, olha, minhas frutas, o aleijado diz, eu não tenho poderes de sair do lugar, e o cego
Eu não sei, eu nunca vi, não sei nem a cor disso aí. Não tenho ideia de como são essas frutas, nem onde elas estão, sou cego. E aí o homem, o rei, pegou o aleijado e pôs em cima dos ombros do homem cego e julgou-os como uma só pessoa, dizendo: você orientou o cego para ele andar até as frutas, e ambos comeram as frutas. Essa é uma história muito interessante que nos faz entender que Deus, no mundo vindouro, no dia do juízo, melhor dizendo, antes do mundo vindouro, ele vai julgar a cada um, reunindo a alma ao corpo, ou seja, Deus não vai deixar ninguém passar em branco, passar, como diz aqui no Rio de Janeiro, passar batido. Todos seremos julgados diante do Eterno. Todos passaremos pelo juízo diante de Hashem e vamos pagar diante de Hashem. Pagar é uma figura de linguagem, porque ninguém tem poder de pagar a Hashem. Mas todos nós vamos comparecer diante de Hashem e vamos ter que prestar contas do que nós fizemos. Assim, Hashem julga o homem, julga a serpente e julga a Eva pelo fruto que foi comido. O fruto foi comido, mas 3 foram culpados pelos frutos que foram comidos, que são a serpente, Eva e Adão. E aí há um juízo que muitos dizem que é literal, outros dizem que é apenas figura de linguagem, mito, não vem ao caso. Mas vem ao caso que Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente o teu sofrimento em tua gravidez, com dor darás luz a filhos, teu marido desejará e ele dominará sobre ti. Então, a mulher queria ser como Deus, criador do universo. Parte da criação destinada à mulher é a dos filhos. Ela os criará, mas vai gerá-los com dores e sofrimentos. E ela irá desejar o marido, mas será dominada por ele, diferentemente do episódio do fruto, onde ela é quem dominou e deu fruto ao seu marido. Então, essa já era um prenúncio de como eram os dias, os homens sendo os senhores da casa, saindo em proeminência, as mulheres ficando mais reservadas, ficando mais ocultadas, e é óbvio que isso agora, a próxima era de Mashiach, já está mudando, já está se alterando, os homens e mulheres estão entrando em pé de igualdade em algumas situações, e isso é muito bom. Então, diz aqui, disse ao homem: porque ouviste a voz de tua esposa, comeste da árvore que te ordenei não comer dela, maldita seja a terra por tua causa. Anote isso, a terra está amaldiçoada nesses episódios aqui por causa de Adão. Estou falando em outros episódios, estou falando nesses episódios aqui, a terra está amaldiçoada por causa de Adão, e ela está produzindo espinhos e abrolhos, e produzirá para ti, e comerás a erva do campo, com o suor do teu rosto comerás o pão, até o teu retorno à terra, porque dela foste tomado, pois do pó viesse, e ao pó você vai retornar. É interessante que nesse versículo, o Eterno não fala para Adão comer dos animais, isso só foi dado a Adão depois do dilúvio, depois do Mabul. Quando termina o Mabul, Adão, então, é liberado a ele, a Noé, perdão, é liberado a Noar e a sua família comer dos animais também. Mas para Adão, não para Noar, né? Aqui é Adão, para Adão foi dado apenas que comesse da erva do campo e toda a vegetação lhe fosse dada por comida. É como se Adão fosse um vegano. Ele diz: o homem não se esforçou para deixar de comer do fruto oferecido para a mulher, então ele deverá se esforçar para conseguir o sustento. Esse é algo muito interessante, porque quando nós não nos esforçamos para abandonar o pecado, para fugir do pecado, para sair do pecado, o Eterno, então, quando nós vamos fazer techuvá, quando nós vamos nos arrepender e buscar ao Eterno novamente, o Eterno, então, faz um caminho muito mais trabalhoso, muito mais pesado para nós, e nós, então, temos um caminho muito mais difícil para seguir até encontrarmos novamente paz de espírito em nosso coração. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque os nossos atos têm consequências muito pesadas, né? Depois, o homem deu à sua esposa o nome Rava, pois ela era mãe, né? Rava vem de Rai.
Hayá, né? Pois ela era a mãe de todo ser vivente. Então, ela é Havá, ela é a mãe, a Hayá, é a vida, é a mãe de todo ser vivente. E Deus fez túnicas de pele. Olha que interessante, não é? Foi um ato de benevolência divina. Vestir significa lidar com a intimidade, né? Atentar para a individualidade. Deus castiga e recompensa cada um de acordo com as suas ações, procurando aperfeiçoar a cada um no seu íntimo. Então, nosso comentarista está dizendo para nós que, por mais que Deus tenha julgado, Deus também está vestindo eles para que eles pudessem ter condições de sair e estarem vestidos como deveriam estar. Verso 22, disse Deus, eis que o homem se tornou agora como um de nós, conhecendo bem e o mal, e agora talvez ele pegue também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Quando o homem começou aqui a conhecer o bem e o mal, né, passou a utilizar continuamente seu livre-arbítrio. Seu comportamento poderia ser adequado ou não, dependendo de suas escolhas. Caso viesse a viver para sempre, não teria medo de prestar contas a Deus. Então, o que é interessante é que o homem agora, ele escolheu por si só, e a partir dali ele passou a viver uma vida de contínua escolha através do seu livre-arbítrio. E para que esse livre-arbítrio não fosse usado de forma negativa ad infinitum, Deus olhou e disse, não, ele não vai viver eternamente. Vou tirá-lo daqui para que ele possa ter um período de sua vida e, após isso, ele venha prestar contas na hora da morte. O que é interessante é que, quando o Eterno falou a Adão que se ele comesse do fruto da vida, ele iria morrer, as pessoas tendem a dizer que ele não morreu. Ele não morreu no mesmo dia, ele não morreu na mesma hora, ele não... Mas o que o Eterno disse não é que ele iria morrer instantaneamente. O que o Eterno fala é que ele iria começar a morrer. O dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, perdão, né? Falei árvore da vida lá atrás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrendo morrerás. É assim que está ali no texto. Morrendo você vai morrer. Ou seja, você vai começar a morrer. Você não vai mais ter essa vida prolongada, você não vai ter a oportunidade de viver eternamente, mas você vai começar a morrer. E a única certeza que nós temos, quando nós nascemos, é que nós estamos morrendo a cada dia. Um certo filósofo disse que o homem é um cadáver adiado, né? O homem está morrendo, está deixando de viver a cada minuto, a cada segundo, a cada hora. Então, nós precisamos atentar para isso. E Deus, então, expulsou o homem do jardim do Éden para cultivar a terra e colocou querubins com espadas flamejantes para guardarem o caminho da árvore da vida. E o homem conheceu a Eva e ela concebeu e deu-lhe à luz a um filho, dizendo, adquiri, vem de Caim, né? Canit, né? Ela comprou, adquiriu, conquistou, alcançou. A palavra mais correta nesse intuito aqui, nesse caso aqui, seria alcancei. Cheguei lá, conquistei com um trabalho muito árduo, não é? Porque a ideia é que ela estava tendo filhas mulheres e logo depois ela teve então um filho varão que é o Caim e depois o Hevel, né? O Caim e depois o Abel. Então é muito interessante essa estrutura, né, com que ela fala, né, como ela constrói, né, a sua mensagem, ok? Bom, continuando para nós fecharmos esse bloco da família de Adão e depois para a próxima aula falarmos melhor sobre Caim e Hevel, ele diz então que o que é mais marcante aqui é que Deus expulsa Adão e Havá do Gan Eden e eles saem, mas eles enxergam. Eles estão vendo os querubins que estão na porta, guardando,
e eles estão vendo também a espada de fogo, a espada retorcida, a espada flamejante, que está também guardando o caminho. Isso nos ensina que tanto Adão quanto Havá, eles estão, na verdade, tendo uma visão, a visão que eles têm, melhor dizendo, é uma visão plena do todo. Eles enxergam o mundo espiritual e enxergam o mundo material como se fossem a mesma coisa. Eles conseguem visualizar os mundos. É certo que hoje nós não temos mais essa condição, não temos mais essa capacidade. Mas Adão e Havá tinham essa capacidade e eles enxergavam os anjos como a gente enxerga qualquer pessoa. Então isso é maravilhoso, para a gente ver como era a criação do Adão. É uma criação sui generis, é uma criação completamente especial, completamente específica, uma criação que não tem palavras, não tem como a gente mensurar a grandeza e a perfeição do Adão criado nessa época, ok? Então, que nós possamos entender que tudo o que nós vivemos são as nossas escolhas. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. E não é porque Deus pode fazer tudo que Ele vai fazer tudo. Você precisa tomar decisões corretas para que Deus possa também corroborar com as suas escolhas. Be'ezarat Hashem, nós vamos tomar as decisões corretas de acordo com a Torá, para que as nossas escolhas não necessitem de que nós venhamos fazer um retorno, algo que vai ser mais difícil e vai ser um caminho que a gente vai tomar e vai tomar muito mais tempo e assim talvez nós nem consigamos cumprir o nosso propósito nesse mundo. Chas v'shalom, que nós tomemos as decisões certas, que nós ouçamos a palavra de Hashem, obedecendo a Ele para tomar as decisões corretas e que se porventura alguém está com um cinto amarrado à idolatria, amarrado à mentira, amarrado a conceitos errados, que esse cinto possa dar lugar às túnicas de pele, à verdadeira cobertura, que é a Torá, que cobre, que protege, que nos guarda, e que nós possamos, então, enfim, sermos protegidos por Hashem com boas decisões. Assim, eu espero. Baruch Hashem. Shalom, até a próxima, se Deus quiser.